Porque tem pais que desistem dessa responsabilidade. E é triste isso, né? Quando um pai fala assim: agora não quero ser pai dos seus filhos. É muito triste quando o pai foge. A gente tem muitas histórias, né? De pais que fugiram da responsabilidade. E não é por falta de condição, não. É porque às vezes quer se aventurar. Às vezes tem ali, a mãe tem os filhos, e o pai fala: agora eu não quero ser pai. Filho dá muito trabalho. Não é assim? Filho dá muito trabalho. Aí deixa os filhos com quem? Com a mãe. E a mãe muitas vezes tem que assumir os dois papéis: o papel do pai e de mãe. Meu Deus do céu, não sei se você conhece situação assim. Eu uso a minha própria vida como exemplo. Eu conheci meu pai, sempre falo com a pastora Denise, conheci papai, eu tinha 15 anos de idade. Vim conhecê-lo com 15 anos de idade. Falei: por onde ele andou? Vai saber. Eu me lembro que minha mãe é aquela lutadora, né? Como as mães que amam os filhos são guerreiras, né? Mãe que ama, guerreira, lavava roupa. Eu me lembro dessa história que hoje eu não emociono tanto mais, porque já passou. E minha mãe, ela mudou, pegou ali a sua mala, nos trouxe para Belo Horizonte, né? No caso de Resplendor para Belo Horizonte. E ela foi no fórum pedir: puxa vida, esse homem, ele largou a casa, mas tem responsabilidade com os filhos. Eram o quê? 6? Eu era o caçula. Aí ela levou no fórum, porque ela nunca separou dele, né? Aliás, separou de corpos, né? Mas no papel era casado. Ele foi viver a vida dele. Porque eu falo que a importância de ser casado, de casar, está legalizado no cartório, a importância disso. Porque assim que ele morreu, antes dele morrer, ele viveu com outra mulher. Eu tenho 8 irmãos por parte de pai. Quando ele faleceu, sabe quem ficou com a pensão? A minha mãe. Mas e a mulher que teve 8 filhos com ele? Não teve direito, porque no papel comprovou que ele era casado com a minha mãe. A outra mulher ficou chupando dedo. Até que ela correu atrás para provar. Pegamos o documento da minha mãe, ela na morte dele, ela acabou pegando a pensão dele. E foi pouco ainda, devia ter pegado mais, mas é o que sobrou para ela, né? Então veja bem que quando ela mudou de Resplendor para Belo Horizonte, ela, antes dele falecer, levou ele no fórum. Aí o juiz chamou ele lá: senhor Agimiro, os seus filhos, o senhor não pode, uma coisa é ser ex-marido, ser ex-mulher, mas não tem ex-filho. Eu sou ex-filho daquela mulher, eu sou ex-filho não, ex-marido sim, ex-mulher, mas ex-filho não. Ô senhor Gimiro, presta atenção. Senhor Gimiro, o senhor tem que assumir a responsabilidade, senão o senhor vai ser preso. Ele virou para o juiz e falou assim: quando o homem perde o caráter, quando o homem ele perde a visão de responsabilidade e perde a vergonha na cara, ele confronta até as autoridades. Ele virou para o juiz e falou assim: que nada, vou comer de graça, vou ser preso, vou comer de graça. Olha o nível. E tem gente que é assim. E pior que tem pais que faz isso. Não dá, a mulher cuida dos filhos. Aí depois, quando os filhos crescem, quer dar uma de bom samaritano, como se tivesse ajudado a crescer, como se tivesse pagado faculdade. Além de não assumir a responsabilidade, ainda usa o óleo de peroba e passa na cara e vive essa história. Aí o que aconteceu? Ele realmente fugiu da responsabilidade. Minha mãe continuou trabalhando, largou ele para lá, falou: nem vou. Pessoa quando é assim,
Não vale nem a pena você brigar. Ela olhou para cima e falou: meu Deus, me ajuda a criar meus filhos. Continuou lavando roupa, tinha pouca leitura, batalhou. Naquele tempo, as pessoas pediam os filhos dos outros para criar, viu? Há 50 anos atrás, há 40. Aí ela falou assim: meu filho, nós fomos para a rodoviária. Aí apareceu uma senhora lá, falou assim: me dá a sua filha para criar. Me dá. Ela chora agora, não chora depois. Não vou dar não. Eu vou cuidar dos meus filhos. E cuidou, todo mundo cresceu, graças a Deus. Trabalhou, né? Trabalhou, porque ele fugiu, ele não quis saber, não quis nem sequer. Vim conhecê-lo com 15 anos de idade, foi cuidar da vida dele, nós fomos trabalhar. Ele veio a falecer, ele faleceu. E como a minha mãe era casada com ele no papel, no cartório, quando ele morreu, o direito da aposentadoria dele veio para ela. E eu falei: a outra esposa? Bom, ela ficou com a casa que ele comprou para ela, mas ela não teve direito perante a lei de pegar a aposentadoria. Mas e se ela corresse atrás, até que provasse o contrário? Chegou a certidão de casamento da minha mãe e ela assumiu ali a aposentadoria dele. Então estou falando isso porque a responsabilidade paternal, ela vai além de ser o genitor, aquele que vai ser o pai dos filhos, né? Tem até alguém que diga assim: né, mas pai é aquele que cria. É verdade, porque aquele que contribui para colocar no mundo, muitas vezes não assume. Às vezes tem um padrasto, tem aquele companheiro que cuida, como pai, né? Zela. Então, a figura do pai, quando você lembra pai, o que vem na sua mente? Proteção. O que o filho espera de um pai? Proteção. Só proteção? Não. A proteção extremo, o amor extremamente dado, sem disciplina, cria-se filhos sem responsabilidade. Ah, mas eu amo tanto meu filho e minha filha, que tudo que eu puder eu vou dar. Não faça isso. Ajuda, orienta, mas não dê tudo, porque nunca vai dar valor. Então o pai tem que passar essa visão. O que o lar, o que a família, o que o pai e a mãe, por que o filho, o que ele pode aprender dentro de casa? Cabe o pai e a mãe ensinar. A mãe ensina a filha como ser uma dona de casa. Olha, quando você é o que devia ser. Quando você se casar, olha o que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a casa. Mas para ensinar isso, a mãe e o pai têm que estar dispostos a aprender da palavra. Cabe à mãe ensinar. A Bíblia fala assim: as mulheres mais velhas, ajuizadas, orienta as moças que um dia querem se casar. Mas quem está preocupado com isso? Cada um faz o que quer, dá na cabeça. Depois sobra para quem? Sobra para os pais. Sobra para os pais. E o pai, o que tem que fazer com os filhos ou filhas? Ensinar: olha, quando você se casar, a função dos pais é essa. A primeira escola, o problema é que às vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que o professor, ele tem que educar. Professor não tem que educar filho, não, senhor. Professor tem que ensinar matéria, geografia, matemática, história. Quem educa filho é pai e mãe. Pai e mãe tem que educar, isso é função. Aí a criança não está aprendendo, fala assim: o que o seu professor não está te ensinando? Não. Professor ensina matemática, português, geografia, história, química, física. Mas quem educa é você, é eu, pai. Eu que tenho que falar com muita dor, porque às vezes dá dor, né, irmãos? Dá dor. Eu lembro quando meu filho Aguinel, esse está em Portugal, eu sempre falo, comento com a minha esposa. Aguinel nós morávamos em Corinto, nessa época eu era vereador da cidade, e tinha uma condição razoável, sempre ajudava ele, aquele rapazão. Um dia ele falou assim: pai, nossa, eu estou com vergonha. Eu falei: de quê, filho? Meus colegas tudo estão crescendo, arrumando as coisas, eu não tenho nada, pai. Eu falei: meu filho, eu preciso que você
que você tem vontade de fazer? Eu gosto de dirigir, então eu arrumei para ele a condição dele fazer autoescola. E hoje ele é instrutor de autoescola, de caminhão, de moto, de carro pequeno. Já que você não quer formar, não quer ir para a faculdade, não quer estudar, então você vai arrumar uma profissão, porque você não vai ter o seu pai a vida toda, não vai ter o pai e a mãe a vida toda. E a culpa, sabe de quem? Não é dos filhos, é nossa. É nós pais que muitas vezes é tadinho, coitadinha. Ai, Deus está assim, meu filho, minha filha, está na hora de você fazer como a águia. Sabe o que a águia faz? A águia, quando os filhotes começam a crescer, a águia tem um ninho lá na montanha, lá em cima no penhasco. Aí os filhotinhos vai crescendo, a águia vai lá, pega o peixe, pega a comida, joga na boquinha, o bichinho abre aquela boca, uma bocona grande, põe a comida, aí vai crescendo. Só que é tudo fácil, sempre está tendo comida. Aí de repente começa a crescer a asa, crescer as penas, e os filhotes quer comer ainda. A águia não está aguentando mais, velho. Não está aguentando mais não. O pai não aguenta mais, a mãe não aguenta mais. Aí diz a Bíblia que a águia, sabe o que a águia faz? A águia pega o primeiro filhote, olha para cá, a águia pega o primeiro filhote, pega ele pelo bico e pelas garras e joga lá de cima. Você está na hora de aprender a voar. Ele começa, porque não quer voar, quem não quer proteção? Quem não quer água fresca, né? E sombra. Aí os bichinhos começam a pular, ela vai lá, pega. Quando é outra semana, ela joga de novo, aí já começa a querer voar. Ela vai julgando ele de cima até ele entender, os filhotinhos entender que tem que voar, tem que alimentar. Olha a figura paterna, materna. Eu estou juntando os dois, sabe por quê? Porque tem muito lar que não tem o pai. E a mãe é guerreira, a mãe é... Eu até não gosto muito quando a pessoa fala assim, aquele filho é desse jeito, aquela filha, porque não tem pai, não tem mãe, não. Às vezes tem um pai bom, uma mãe que orienta, mas é os filhos que às vezes escolhem ir pelo caminho errado. O pai e a mãe são excelentes, mas o filho não quer saber, a filha não quer saber. Então a figura do pai, esse texto, ele fala que Deus é pai, pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Quer dizer, Deus, Ele na sua grandeza, Ele nos dá o quê? Você já levanta de manhã, tem o sol, tem a condição, né? É lógico que não vai cair do céu. Quando a pessoa quer comer alguma coisa, lá na roça, se quer comer mandioca, tem que preparar a terra e plantar mandioca, senão não vai ter não. Eu tenho vontade de comer milho, né? Aquele milho assado, milho cozido, né? Ou você compra no mercadinho, ou se você tem roça, você planta. Então, tudo é preciso uma parceria. Não se pode ficar em cima de um só. E esse Salmo 68, o salmista, ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele começa a lembrar, eu lembro, Deus, quando nós estávamos no deserto, o Senhor se fez presente. Quando estava escuro, o Senhor se manifestou como uma nuvem de fogo. Quando estava calor, o Senhor se manifestou como uma sombra para tampar do calor. Quando nós estávamos com fome, o Senhor mandou o maná. Nós cansamos de comer o maná, queria comer carne, o Senhor mandou cordonize. Deus mandou fazer um churrasco no deserto. Provisão. Depois que eu vi meu pai fazer isso, eu falei assim, eu não quero ser como ele. Porque o mau exemplo de alguém na família não quer dizer, não, eu sou assim porque meu pai não presta. Não, meu pai não deu um bom exemplo, mas nem por isso eu choraminguei. Eu me lembro que eu estava pequeno, Gabriel, e eu tinha uns 7 anos de idade, não tinha muita condição. Aí peguei uma bicicleta, André, para andar. É duro, né? Às vezes você pega tem emprestado e tem estraga na sua mão. Já aconteceu com você isso? O trem já está ruim, aí você pegou, quebrou na sua mão. Você tem que arrumar, né? Tem gente que pega emprestado, quebra e entrega quebrado mesmo. Não, dá um jeito de arrumar, eu falo que vai arrumar depois, dá um jeito. Aí eu peguei aqui a bicicletinha para andar, estou falando de pai, não há desculpa. Aí peguei aqui a bicicletinha, estou pedalando.
Aí de repente a corrente soltou. Eu era pequenininho, não dava conta. Oh meu Deus. Eu lembrei do pai, que eu não tinha. Nossa, se eu tivesse pai agora, eu ia chamar ele para me ajudar. Não é assim? Só que eu não tinha. Eu peguei, olhei para cima e falei assim: olha o que uma criança, como é que Deus gosta disso. Eu olhei para cima e falei assim: Deus, eu não tenho pai, mas o Senhor é meu pai. Está entendendo? Por que estou? Depois eu descobri que está na Bíblia, que fala assim: pode o seu pai ou a sua mãe fugir da responsabilidade de te abandonar, mas eu, Senhor teu Deus, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Isso é para ninguém arrumar desculpa e falar assim: eu sou assim porque minha mãe não me ama, eu sou assim desse jeito porque meu... Não, tudo bem que nós às vezes as pessoas não têm o amor do pai e da mãe, mas o amor de Deus jamais vai faltar na tua vida. O amor de Deus jamais vai faltar na tua vida. Eu pessoalmente nunca admiti, nunca aceitei a pessoa falar que leva uma vida errada porque o pai foi... Não, meu pai não foi um bom exemplo. Que Deus o tenha, já o levou, né? Eu não sei para onde, se ele foi para o céu, para o inferno, não sei, não posso dizer. Se ele se converteu, porque eu não convivi... pastor, mas eu não convivi, não tenho experiência de pai, não tive, né? Não tive. Mas tomara que ele tenha se arrependido, né, pessoal? Porque Deus é bom, né? Deus não leva em conta a nossa ignorância. Às vezes a pessoa leva uma vida profana a vida toda, mas se arrepender, fala: pai, Deus é bom demais, né, pastor? Tem horas que você fica com raiva, né, da bondade de Deus, não é assim? Nossa, fulano, não é possível que Deus... Mas é assim, Deus não é como nós. Se Deus fosse como eu não sei como é que seria. Se fosse como você. Mas Deus é amor. Ele é amor, porque Ele ama. Olha lá na cruz o que Ele fez com aquele ladrão, os dois ladrões. Os dois teve a mesma oportunidade de se redimir. A mensagem que a pastora falou aqui ontem, para quem vai se batizar, arrependimento. Os dois tiveram a chance de se arrepender. Um só se arrependeu, o outro continuou com prepotência e arrogância. Um continuou falando assim: aqui nada, Deus está com nada não. Se você fosse de Deus, você saía daqui e tirava nós. Aí o outro ladrão falou assim: rapaz, fecha essa boca grande sua, deixa de ser ignorante. Nós merecemos morrer, mas ele não. Aí ele virou e falou para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiveres aonde? No paraíso, né? No teu reino. Aí ele falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Olha como é que é grande o amor de Deus, de provisão na última hora. A gente vê essa provisão de oportunidade, de acreditar que no último momento a pessoa vai mudar. É assim que um pai que ama faz. É assim que aquele pai do filho pródigo fez. Aquele filho pródigo gastou tudo que tinha, mas o pai amoroso falou: nossa, ele está perdido, está gastando dinheiro com as quengas, ele está gastando dinheiro com prostituição, está gastando dinheiro com trem que não presta. Aí quando acabou tudo, ele lembrou: pai, é pai, né? Eu vou voltar para o pai. Se o pai pelo menos me aceitar como trabalhador lá na fazenda dele, porque os empregados têm comida, roupa lavada, café da manhã, churrasco. Se ele me aceitar pelo menos como empregado, está bom demais. Pelo menos ele foi humilde. Quando há arrependimento, Deus se agrada. Mas é duro quando a pessoa está na vida errada, continua com um rompante, com um tupete, com um salto alto. A gente tem que descer o salto. A gente tem que reconhecer que a gente é pecador. Aí esse pai do filho pródigo, quando viu ele, o filho falou assim: eu vou voltar para casa do meu pai e vou pedir perdão. Olha aí, perdão, arrependimento, né, pastor? Vou pedir perdão. Chegou perto do pai e falou assim: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Pai, me dá uma oportunidade. Aí o pai foi lá, aquele pai amoroso, chamou o sanfoneiro, mandou matar um bezerro, fez um churrasco, né? E fez uma festa.
Aí o filho mais velho chegou cansado, falou: pai, o senhor nunca matou um cabrito para mim, agora esse meu irmão fez isso, fez aquilo. Sou filho, tudo que eu tenho é seu. Qualquer hora que você quisesse comer um churrasco, você podia, você estava aqui. Nós estamos festejando, filho, porque o seu irmão, ele estava morto e ele voltou para casa. Ele quer recomeçar de novo. Levanta as mãos para cima, as duas mãos, fala assim: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua grandeza na minha vida. Ensina-me a ser um pai, a ser uma mãe que tem esta visão do céu pela família. Glorifica a Deus suas palmas, bate palma para Jesus, glorifica o Senhor por esta palavra para você refletir. Eu geralmente gosto de usar a minha vida como exemplo, porque é assim que é. E esta palavra demonstra que Deus é pai de quem? Do órfão, daquele que é abandonado. Sei que não tem ninguém abandonado aqui, graças a Deus, mas se tiver, sinta-se amado por Deus, porque Deus é pai dos órfãos, defensor das viúvas, né? Deus ele olha para o necessitado e fica esperando que você, que eu, que temos uma condição de ajudar aquele que precisa, nós façamos. Você não tem que ter muito para fazer, presta atenção, você não tem que ter muito para ajudar, mas só de você se dispor a ajudar, Deus começa a te abençoar de maneira poderosa. Então, nesses dias dos pais, eu quero deixar esta palavra para você de reflexão. Eu falo por mim que sou pai, sou avô, o que eu tenho que fazer para melhorar como avô, como pai, como marido, porque pai também é marido. O que eu tenho que fazer para melhorar como marido com a minha esposa, o que eu tenho que fazer para melhorar como avô com meus netos, o que eu tenho que fazer para melhorar como pai com meus filhos. Então entenda que ser pai não é só ser o provedor de bens materiais, é educar, é falar não, está errado, isso não pode, e ser exemplo. Para finalizar aqui, será que eu posso ser exemplo para meus filhos? Essa é a pergunta. Hoje eu recebi uma mensagem do meu filho, hoje alguns foram lá em casa, mas esse mora em Portugal. Ele disse: pai, obrigado que o Senhor me ensinou o caminho. É gostoso você ouvir isso, né? Eu não posso falar isso do meu pai que morreu. Eu poderia falar assim: ô pai Admiro, obrigado. Não posso falar isso para ele. Ô pai Admiro, o senhor me ajudou em nada. Foi uma benção porque foi um instrumento para me trazer no mundo. Todavia, em questão de moral e de decência, eu não posso mentir para vocês. O que você aprendeu com seu pai? Aprendi que eu não quero ser como ele. Aprendi que eu não quero ser um marido como ele. Aprendi que eu não quero ser como ele. Então a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu fracasso, a sua vida errada, não fica: pastor, não sirvo para ser crente nem para batizar. Eu fiz, isso fez e está feito. E tem coisa que a gente fez, não tem como desfazer. Quem está entendendo? Tem coisa que você faz, que você fez, que não tem como desfazer. Só nos resta arrepender e contar com o quê? Com o perdão do Pai e pagar a consequência das pessoas não acreditar que a gente mudou. Infelizmente é assim. Às vezes a gente paga: você mudou, não é mais aquela pessoa do passado, mas tem a consequência que as pessoas não acreditam que a gente mudou. Mas aí entra a palavra de 1 João 9 que fala assim: se nós confessarmos os nossos pecados, o Pai é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, que o amor de Deus, gente, não está, o amor do Pai que é nosso, não está. Se você arrependeu, acabou, arrependeu. A Bíblia fala que os nossos pecados é julgado no mar. E o escritor falou assim, e alguém colocou uma plaquinha: é proibido pescar aqui. Trazia a lembrança, né? Que às vezes Deus já perdoou, e quem está perto da gente, você fala: está vendo? Você fica julgando na cara, né? O pecado do passado. Mas é a consequência.
Imagina aquela mulher quando voltou para casa, estou terminando aqui já. Aquela mulher quando voltou para casa, que ela foi pega em pleno adultério. Ela se arrependeu porque ela passou vergonha. Porque a vergonha também, para quem tem caráter, o passar vergonha ajuda. Mas tem gente que não tem caráter, nem passando vergonha ajuda, fica mais sem vergonha ainda, né? Mas no caso dessa mulher, ela foi pega num quartinho lá, não sei de onde, na pensão não sei de quem, adulterando com o homem. E o homem era casado. E a lei dizia assim: tanto homem, presta atenção, tanto homem quanto a mulher que fosse pego adulterando, sabe o que a lei mandava fazer? Pega os dois, leva para a praça pública e taca a pedra até morrer. Já pensou se fosse fazer isso hoje? O que ia ter de cadáver nas ruas, hein? Só que pegaram só ela pelo cabelo, arrastaram ela, veio ajeitando a roupa, com certeza. Chegou até a praça e alguém falou para o homem assim: casca fora, foge, nós somos parceiros, nós somos amigos, vou te defender, mas ela vai pagar o pato. O homem fugiu, a mulher ficou exposta, levaram ela até a praça, Jesus estava lá. Eles chegaram, presta atenção, estou falando do amor do Pai, preste atenção na palavra, pelo amor de Deus. A mulher estava ali exposta. Aí os homens falaram assim: olha, senhor Jesus, o que o senhor acha? Vão matar agora ou matar depois? A lei fala que ela tem que morrer, tem que jogar pedra nela até ela morrer. Aí Jesus parou um pouquinho, escreveu alguma coisa ali, falou assim: olha, aquele de vocês que é perfeito, que nunca cometeu nenhum pecado, joga pedra nela. Joga pedra nela. Um olhou para a cara do outro, olhou para a cara do outro, cada um jogou a pedrinha no chão, foram embora para casa. E Jesus olhou para ela e falou: minha filha, ninguém te condenou? Não, sou Jesus, então nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Perdão do Pai, perdão de Deus através de Jesus. Resolveu o problema? Não. Isso que eu quero que você aprenda. A gente fica chateado, né? Fala: não, mas eu já arrependi, pastor. E tem jeito, mas é normal. A mulher foi perdoada, que ela adulterou, por Deus. E quando ela chegou em casa? Como é que seria quando ela chegou em casa, com o marido, com os filhos, com os tios? Como é que era o tratamento deles com ela? Então era uma outra etapa que ela teria que enfrentar. Com Deus ela enfrentou, foi absolvida. Agora é a consequência daquela atitude. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos que ter paciência e pedir Deus. Ah não, Deus sabe que eu já perdoei, fulano continuou me tratando com reserva. Ué, você vai ter que conquistar a confiança agora, meu amigo. Você vai ter que, Paulo fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos. Não é porque Deus perdoou que as pessoas vão nos perdoar, não. Nós temos que conquistar. E conquistar leva tempo para voltar a conquistar a confiança. Mas com Deus na tua vida, com Jesus como seu Salvador, como Espírito Santo como seu Consolador, e a palavra sendo a sua âncora, todos os seus problemas serão sanados em o nome do Senhor Jesus.